Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo. O livro de João, capítulo de número 1. Agradecer a Deus por essa oportunidade essa noite, de poder estar conhecendo mais a igreja do Senhor. Quero, desde já, parabenizar as irmãs pelo trabalho, com todo respeito diante de Deus, por todas as vidas, para a glória do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a glória do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Toniel Gomes, para o qual fez a indicativa para nós estarmos aqui, o pastor Roberto, que tem aceitado, e as irmãs que têm colaborado para nós estarmos aqui. Quero agradecer a Deus também pela tua vida, que está aqui para ouvir a palavra do Senhor essa noite. Quem encontrou o texto de João, capítulo 1, verso 42, diga bem forte: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Tem gente que não quer ir para o céu, irmãos. Quem encontrou o capítulo 1 de João, verso 42, diga bem forte: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é a verdade. E levou para Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, ou de João, mas tu serás chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Coloque a mão sobre a tua cabeça e repita assim comigo: Espírito Santo de Deus, continua falando comigo. Só os salvos assentam-se dando glória a Deus. Irmãos, é bem verdade que existem coisas que nos traz uma curiosidade até nós descobrirmos a verdadeira intenção, o verdadeiro propósito, quanto mais acerca da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor não basta só ser lida, ela tem que ser estudada, ela tem que ser apreciada minuciosamente, até que nós venhamos chegar à conclusão que o Espírito de Deus quer que nós venhamos chegar. E é interessante que no texto que eu li, que começa no verso 35, esse texto que Deus colocou ao meu coração trouxe a primeira curiosidade, que diz no verso 35: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. E quando ele viu Jesus passar, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Primeira curiosidade do texto, verso 37. Os dois discípulos que ouviram dizer isso, imediatamente largaram tudo o que estavam fazendo e começaram a seguir a Jesus. Por que a curiosidade? Eu perguntei: Senhor, o que faz uma pessoa adulta, formada, pai de família, ver alguém passar e largar tudo o que está fazendo e começar a seguir tal pessoa? Se nós formos analisar e fazer uma exegese rápida, uma pessoa, para ser seguida por outra, ela precisa ter alguns aparatos, algumas perfeições. A Bíblia diz que quando eles viram Jesus passar, eles largaram o que estavam fazendo imediatamente e começaram a seguir a Jesus. Por que
via Jesus. Porque no Antigo Testamento a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher e também criou para eles um jardim e colocaram os dois no jardim. À medida que Deus colocaram os dois no jardim, Deus pega na mão de Adão e Eva e passeia com eles por todo o jardim e diz assim: ó, de todo o que está no jardim, vocês podem mexer, vocês podem tocar. Apenas nisso daqui, nessa árvore, eu não quero que vocês venham tocar. Porque o dia que vocês tocarem nessa árvore, vocês vão perder o restante do jardim. Traduzindo, Jesus, Deus, o Espírito Santo estavam dizendo assim: 90% do jardim é seus e 10% é meu. Não toca nos meus 10% que vocês perdem os outros 90%. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: não queira de Deus o que Deus não te deu, e você perde o que Ele te deu. Nunca queira o que Deus não te deu, que você perde o que Deus te deu. Por isso que Deus, se Deus te chamou para louvar, continua louvando. Se Deus te chamou para pregar, então continua pregando. Porque tem pessoa que Deus chamou para ser mão, ele quer ser pé. Aí ele vive plantando bananeira na igreja. Ele quer sempre estar no lugar do outro. Ele nunca quer fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Pelo fato de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, a Bíblia diz que Deus coloca Adão e Eva. Eu costumo dizer que Deus é um Deus muito educado. Também pega na mão de Adão e Eva e coloca eles para fora do jardim. E coloca também dois querubins na entrada do jardim para que o homem não pudesse mais entrar lá dentro. Aí, irmãos, nós vamos estudar um pouco a história de Adão. Nós vamos ver que Adão era uma pessoa muito inteligente. A Bíblia diz que Adão deu nomes para animais que perduram até hoje. E se nós não formos arrebatados, esses nomes vão continuar, vão perdurar até Jesus Cristo voltar. Agora, você talvez comece a pensar sobre a inteligência que Deus dera a Adão, sobre as coisas que Adão perdeu pela desobediência. E talvez, se nós imaginarmos para você hoje, no século 21, dar nome a um inseto qualquer, insignificante, você precisa estudar uma faculdade chamada taxonomia, que é no mínimo de 8 anos e mais 2 anos de residência, para você dar nome a um inseto sequer. Imagine para dar nome a animais, para você ver o tamanho e inteligência que Deus dara para Adão lá do Éden. E hoje, se o governo não aprovasse uma lei que a criança, o adolescente ou o junior não pode reprovar até a 8ª série, é só Jesus na causa, né, irmãos? Por quê? Porque depois que Adão foi posto para fora do jardim, aquilo, à medida que o mercado foi entrando, aí então a inteligência do homem foi diminuindo. Mas ainda assim, se nós observarmos na Bíblia, a 8ª geração de Adão, um homem chamado Tubal, foi o primeiro homem a fabricar a espada na Bíblia. E nós sabemos que se for para separar o cobre do ferro, nós precisamos no mínimo de 1850 graus Celsius para poder fazer essa separação. E naquela época o homem já tinha inteligência assim. E se você for estudar acerca dos babilônios, dos faraônicos, a base que eles usavam não era decimal. A base que eles usavam era no mínimo de 6. Então eles tinham a inteligência. E então você começa a perceber por que Deus colocou 2 querubins na entrada do jardim, para que Adão não pudesse entrar lá mais e para poder dar nome a animais. Não. Deus coloca 2 querubins na entrada do jardim para que Adão não pudesse entrar lá mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que a primeira igreja, o primeiro culto foi lá no Éden. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos os dias Deus descia da terra para falar com o homem, para conversar com o homem, para cultuar com o homem. A primeira igreja, o primeiro culto. Mas a Bíblia diz que Adão não deu valor àquele culto. Adão não deu valor àquele
E agora, eu imagino que todos os dias, Adão tentava lutar com os querubins para poder entrar. E ele chegava na porta do jardim e ele dizia: deixa eu entrar, por favor. Aí talvez alguém possa imaginar, para quê? Para dar nome a animais? Não. Eu imagino que Adão dizia assim: eu quero voltar, porque eu preciso voltar a cultuar. Eu preciso voltar a ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que depois que Adão foi posto para fora do jardim, nunca mais Deus falou com Adão. O peso da desobediência começa a pairar sobre a mente de Adão e Eva. Imagine talvez se fosse você, todos os dias você acostumado a ouvir a voz de Deus e de repente por uma simples ou maior grave desobediência, Deus nunca mais falasse com você. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás dá um grado de vitória. E aí eu começo a entender, fazendo um paralelo com esse texto aqui, o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, que Deus, da plenitude dos tempos, tornaria a convergir todas as coisas que se perderam tanto no céu como na terra. E eu pergunto para os irmãos: você já viu o nosso Deus, o Deus de Israel, perdeu alguma coisa? Sim ou não? Por que Paulo fala que ele perdeu? E tornará Deus a convergir, ou seja, trazer de volta o que se perdeu na terra como no céu. Aí eu fui entender o que se perdeu na terra e no céu. Perdeu-se lá no Éden o relacionamento entre Deus e o homem. A partir daquele momento, na Bíblia, você não vai ver mais Deus descer na terra para falar com o homem nenhum. Quando acontece isso, Satanás dá o primeiro grado dele de vitória. Acabei com o plano de Deus, acabei com a obra, acabei com o culto, acabei com a igreja. A Bíblia diz que Deus também dá a palavra dele, aleluia, porque a última palavra sempre é dele. A Bíblia diz que Deus falou assim: ó, fica tranquilo, porque um dia vai nascer de uma mulher, aleluia, um que vai esmagar a cabeça da serpente. E eu quero começar a profetizar algo para as mulheres de Deus aqui essa noite, que vai nascer um projeto de você, vai sair de você um projeto que vai acabar com as astúcias do maligno. Deus começa a trazer um pano de fundo chamado dispensações. A primeira dispensação da inocência, para tentar trazer o culto de volta, mas a Bíblia diz que eles não conseguiram. Depois da inocência vem a consciência, também não conseguiram. A consciência foi um período terrível, e depois da consciência veio o governo humano. A Bíblia diz que a iniquidade se multiplicara, que Deus chega a dizer que se arrependeu de ter criado o homem. Agora, depois do governo humano, vem a dispensação, aleluia, patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, todos os três tentando trazer Deus de volta na terra. Não tinha como, não conseguiram. Depois disso, depois da idade patriarcal, entrou a idade da lei, a dispensação da lei. Aí todos gritavam assim: Moisés é o homem, Moisés é o cara, ele vai conseguir fazer Deus descer na terra e o culto vai voltar a ser o mesmo. Deus vai voltar a falar com o homem como falava com Adão e Eva. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus entrega de graça para Moisés 10 mandamentos, 613 leis e 39 leis só no sábado, que o judeu cumpre até hoje, e tem uma igreja também aqui no Brasil. Eu não posso falar o nome porque senão dá processo, né? Porque hoje tudo dá processo. Eles até hoje respeitam ou praticam isso daí. Por quê? Quando o pessoal imaginava, não, agora Moisés, ele vai conseguir, mas a Bíblia diz que
sábado. A Bíblia diz que era só misericórdia do Senhor Jesus na terra, porque o povo pecava e pecava. Mas o profeta Isaías lançou a profecia, dizendo também que um dia nasceria um menino e um filho ia ser dado, e ele seria conhecido como maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, Deus forte, aleluia. E quando o profeta Isaías libera essa palavra, também libera junto com a expectativa que fora lançada lá no jardim do Éden, porque todos queriam conhecer quem era essa pessoa que um dia ia restaurar o verdadeiro culto. E assim passa-se 400 anos de silêncio. Depois disso aparece um homem, aleluia, o nome dele é João Batista, o precursor de Jesus Cristo, e ele começa a batizar, e de repente, quando ele olha, eu entro no texto que eu li agora, dizendo assim: eis aí o Cordeiro. Quando ele falou isso, os dois que já conheciam a Torá já entenderam: esse daí é o que vai pisar a cabeça da serpente, é esse daí que vai ser o Deus forte, é esse daí que vai ser o conselheiro. Então eu vou largar tudo e vou seguir a este homem, porque se a esperança, se a restauração está nele, então eu tenho que seguir a ele. Quando eles ouviram que Jesus estava passando, largaram imediatamente o que estavam fazendo e começaram a seguir a Jesus. Nessa noite o Senhor Jesus está te convidando a largar mão de algumas coisas, aleluia, para poder começar a seguir a Ele. Para você, aleluia, receber algo de Deus, é necessário você abandonar algumas práticas e começar a seguir a Jesus. Para seguir a Jesus não é simplesmente só falar. Para seguir a Jesus não é simplesmente do jeito que às vezes muitas pessoas imaginam, não. Para seguir a Jesus tem que ter algo chamado renúncia. A Bíblia fala sobre 7 tipos de renúncia e eu quero falar algumas só para você. Primeira renúncia é a renúncia física, aquela pela qual a segunda pessoa que mais falou de renúncia na Bíblia foi o apóstolo Paulo, porque quando ele escreveu para a igreja que estava na Galácia, ele chega a dizer que ele sente dores de parto por aquela igreja, e 2 vezes ainda. Mas no capítulo 2, verso 20, Paulo vai externar, vai falar, nos ensinar acerca da renúncia física. E Paulo diz assim: ó irmãos, eu já estou crucificado, aleluia, com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo, aleluia, vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu comecei a viver na fé. Aleluia. Deixa eu ver quem pode renunciar essa noite. Quem tem coragem? Renúncia física. O que é que Paulo estava falando? Que quando a carne vem querer fazer a pessoa prostituir, a pessoa cair, ele tem coragem de bater no peito e dizer: aqui não, Satanás, aqui a carne já não manda mais, agora quem manda é o Espírito Santo de Deus, agora quem vive aqui é o Espírito Santo do Senhor. Renúncia física. Depois nós vamos encontrar a renúncia financeira. Um dia a Bíblia diz que o jovem quis jogar confete para cima de Jesus e disse assim: Senhor, o que eu preciso fazer para mim poder ir para o céu, para poder te seguir? Aí Jesus diz: você tem que cumprir os mandamentos. Ele chegou para Jesus e disse: Jesus, tudo isso daí eu já tenho feito. Aí Jesus falou assim: então tá bom, só faz mais uma coisa, vende o que você tem, dá aos pobres e começa a me seguir. A Bíblia diz que aquele homem deu um passo atrás e disse: aí não. Por quê? Porque tem crente, tem gente que é assim, irmão, é somente dele que se converte, o bolso dele nunca, ele não tem coragem de renunciar aquilo que não é dele. Agora a Bíblia também vai falar sobre pessoas horríveis que não têm coragem de renunciar. Talvez você tenha visto por aí, como eu
mesmo sem saber se eles tinham pecado ou não. Traduzindo, sabe o que Jó fazia? Eu vou pagar por hoje, e se eles pecar amanhã, eu também já vou pagar agora. Aí Deus falou assim: não é assim que funciona, Jó. Porque tem pessoa, irmão, que quando Deus, ele pensa que Deus não está mais falando com ele, sabe o que ele faz? Ele começa a pedir perdão, 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 perdão. E tem crente que dobra o joelho e fala: Senhor, me perdoa até pelo pecado que eu não sei, que eu não fiz, outra vez que eu vou fazer, mas me perdoa. Isso é uma pura religiosidade. Você só tem perdão se você tiver pecado. Se você não tiver pecado, você não tem perdão. Porque diante de Deus não funciona religiosidade. Aí Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. E quando passa todos aqueles capítulos, nós vamos encontrar, falo eu e não a Bíblia, Jó sentado com as pernas cruzadas assim e batendo na mesa e olhando para as chagas que tinha tomado conta do corpo dele e agora já estava cicatrizada, e dizia assim: hoje eu conheço o Senhor, aleluia, não só de ouvir, mas eu conheço por andar com ele. Porque antigamente eu era religioso, mas agora eu não sou mais religioso, eu sou um homem de Deus, que vê a Deus, que serve a Deus, que faz para Deus, aleluia. O que é crente religioso? Crente religioso é aquele que fica esperando o dirigente de louvor ou o pregador falar para ele assim: ó, levanta a mão e dá glória. Agora o crente que tem coragem de renunciar, fazer a renúncia religiosa, ele não fica esperando o irmão da direita, nem o da esquerda, nem o da frente, nem o de trás, da glória a Deus. Ele entra no culto, começa a entrar no mistério, aleluia, porque religiosidade não funciona com Jesus. Sabe aqueles crentes robozinho que ele fica assim esperando para erguer a mão, fica esperando o outro fazer, mas depois ele fazer. Só da glória sempre é glória, sempre não deu da glória, mas ainda tem crentes, aleluia. E eu sei que tem alguns aqui essa noite que tem coragem de pegar protocolo, começar a adorar o nome do Senhor. Renúncia. E começaram a seguir a Jesus, verso 38. E Jesus, vendo que estava sendo seguido, parou e perguntou: o que buscai? E nessa noite o Senhor Jesus está perguntando para você: o que é que você veio buscar aqui essa noite? Aleluia! O que é que você veio buscar? Jesus, quando percebeu que estava sendo seguido, ele perguntou: por que estás me buscando? E nessa noite o Espírito de Deus diz para você: o que é que você veio fazer aqui?